o mercado não tem espaço para aventureiros. Infelizmente, nosso mercado está permeado de aventureiros. Querem gerir milhões, bilhões de caixa e nunca conquistaram nem 100 mil reais ainda, trabalhando, fazendo alguma coisa, estudando, servindo o mundo de alguma forma. Vamos lá então, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do GEB. Os visitantes também sejam bem-vindos. Vamos começar nosso conteúdo aqui. Só fazendo aí um preâmbulo para chamar aqui ao palco o Marcos Oian. Tem se falado muito sobre a LGPD. A LGPD é um assunto que as pessoas têm pouco ou nenhum conhecimento. Quando tem, é totalmente equivocado, né? Como eu vi nas últimas postagens do Marcos. O que as pessoas pensam de LGPD é assim, vai no Google, pega uma política de privacidade, copia e cola no site, né? Isso é crime, porque você está fazendo algo, pegando algo que não é teu e colocando lá. E, assim como isso, tem várias outras coisas dentro da nossa empresa que está equivocado e que a gente está correndo um sério risco. Então, o objetivo de trazer esse conteúdo para nós, ele é múltiplo, até porque nós queríamos muito que, a partir de hoje, a gente estabelecesse um protocolo de padrão dentro da nossa célula de network, que é todo mundo estar adequado às leis de proteção geral. Imagina todo mundo adequado e a gente poder falar para as outras pessoas assim, pode comprar dessa galera porque eles estão todos adequados à LGPD. Esse é o nosso melhor sonho. Sonho americano nosso seria esse, tá bom? E o Marcos tem propriedade para falar nisso, eu vou chamar ele aqui à frente agora, uma salva de palmas, Dr. Marcos, que vai falar sobre LGPD para nós. Um abraço. Qual que é seu, hein? Gente, bom dia. Vou ficar aqui embaixo, eu acho que está muito alto lá em cima. É um prazer poder estar falando sobre esse tema com vocês, Lei Geral de Proteção de Dados. Não vou falar só de lei, eu preciso falar das empresas, tá? Eu me preparo para esse tipo de trabalho que eu vou fazer com vocês agora há muito tempo, porque já faz alguns anos que eu trabalho com essa matéria, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vi na Lei Geral de Proteção de Dados a primeira lei que interfere diretamente no comportamento da empresa e exige uma mentalidade mais aberta do empresário. Quando eu lembro do Silvio e a pergunta dele, quem quer dinheiro? Eu me lembro do mercado de trabalho. Eu, de origem, sou um empregado. Comecei como CLT. Eu sei os dois lados do mercado. E posso dizer para você, o mercado não tem espaço para aventureiros. Assim como a política não tem espaço para aventureiros. Mas, infelizmente, nosso mercado está permeado de aventureiros. A nossa política está permeada de aventureiros. Temos candidatos que querem gerir milhões, bilhões de caixa e nunca conquistaram nem 100 mil reais ainda, trabalhando, fazendo alguma coisa, estudando, servindo o mundo de alguma forma. Então, quando eu falo de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é muito além do que falar de lei. As empresas, durante a nossa linha histórica mundial, teve o seu desdobramento de formas desordenadas. Eu vou pegar como último ponto da história a industrialização, que destruiu a nossa natureza, que infelizmente acabou com todos os recursos que nós tínhamos para sobreviver talvez mais anos na Terra. Ocorre que, quando assumimos o papel de empresário, assumimos responsabilidades. Eu acredito que a primeira responsabilidade que nós tínhamos que ter é com a gente mesmo. Falo isso de experiência própria. Como, por exemplo, hoje, a maioria do meu tempo eu gasto comigo. Para que eu possa, quando estar aqui presente com vocês, eu possa dar o meu melhor. Sem me sentir culpado, por exemplo, depois de uma palestra como essa. Eu vou falar o que eu tenho e espero que sirva
para vocês de alguma forma. O que o advogado tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados? É só porque é lei? É porque é lei. E quem fala de lei é advogado. Marcos, mas me explica a relação, então, do advogado com a empresa. Tá? O advogado, só por ser advogado, não tem legitimidade para falar. Melhor, legitimidade tem, mas não tem condições técnicas para falar de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, muitas vezes nós temos no mercado a seguinte situação. A empresa procura o seu escritório de advocacia, o seu jurídico, e pede para se adequar à lei geral, pergunta sobre essa questão da lei, e o escritório faz o seguinte padrão. Coloca 2 cláusulas no contrato, sem lastro com nenhum projeto, sem lastro com o escopo da importância do projeto da Lei Geral de Proteção de Dados, faz 2 cláusulas aleatórias e coloca no contrato. Então, infelizmente, não basta ser advogado para tratar de Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Quando se fala em empresas, a gente vai ter que lembrar de 3 situações. Número 1, gestão. Gestão é uma área, é um estudo, gente, é uma ciência. Gestão requer mapeamento, requer estratégia, requer entendimento da empresa. Por isso que nós temos essa área da gestão de empresas. Logo a mais, nós temos também o quê? A tecnologia. Então, juntou essa multidisciplinariedade, que é gestão, tecnologia e direito. O advogado, para falar de LGPD, ele tem que entender de gestão prioritariamente. Não necessariamente de tecnologia. Marcos, seu entendimento de tecnologia, o básico. No meu escritório eu tenho uma jovem que me traz toda essa essência tecnológica que eu vou precisar para os meus clientes daqui para frente. Mas eu reconheço que a minha geração é uma negação ainda na tecnologia. E está tudo bem. Mas eu não posso considerar que alguém que fale de LGPD não entenda de gestão, não entenda de mapeamento. Tá? E quando eu falo de gestão, eu trago hoje uma palavra chamada compliance. Gestão de risco. O mapeamento vai te levar para um campo muito mais alto, onde você vai conseguir enxergar muito mais da sua empresa. Então, muitas vezes meus colegas advogados também falham com o compliance, que pensa que fazendo um checklist de documentos com relação à empresa, você está em compliance. E estar em compliance não é só isso. Tá? Então, essa pequena introdução é para que a gente entenda em que terreno estamos pisando. Para que nós possamos entender qual que é o papel do advogado dentro da empresa quando ele fala de LGPD. Qual que é o papel, o que ele tem que entender para realmente levar segurança para a sua empresa. Então, ele tem que entender da lei? Sim, mas tem que entender de tecnologia. Afinal de contas, os dados estão inseridos em tecnologia, são digitais. Não que a Lei Geral de Proteção de Dados não abranja também os dados físicos. Ok? Lei Geral também abrange os dados físicos. Mas, gente, estamos caminhando para um mundo digital, certo? Então, a nossa empresa vai ter que entender do quê? Segurança da informação. Vamos ter que proteger esses dados. Quem cuida disso? O advogado? Não quero nem saber disso, gente. Isso é problema da tecnologia. Por isso que os profissionais vão ter que saber se delinear nesse mercado. O cara da tecnologia, o TI, por exemplo, ele pode aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados? Pelo mercado, ele pode. Mas qual é o entendimento dele de gestão? Qual é o entendimento dele de direito? Então, existem riscos. Tá? Então, eu preciso que a gente entenda esse esboço do que realmente é a empresa, para que a gente eleve essa nossa consciência. Né? Que não é somente pagar o que o contador pediu, ou deixar o advogado pendurado lá, para quando eu precisar eu ligo para ele. Isso é um pensamento antiquado. Quando eu tiver problema, eu ligo para o advogado. Porra, o advogado está em Miami lá, velho. E o estagiário vai atender o seu cliente para você. Né? E você está lá pagando mensalidade para ele. Infelizmente, essa é a advocacia tradicional, que foi muito importante para a nossa sociedade durante séculos, mas que talvez não sirva para as próximas gerações e não sirva mais para a gente.
Eu estou tendo que me reinventar dentro desse mercado. Que bom que a Lei Geral de Proteção de Dados veio e casou com o meu lastro que eu tenho já com as empresas. Porque era muito chato o direito empresarial por si só. Muito chato. Estudar sociedade, isso sempre pouco me importa. Tá? Eu quero saber da empresa, eu quero saber do dia a dia. Então agora a gente vai começar a falar diretamente então da LGPD, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou me ater às questões jurídicas, tá? Eu vou me ater diretamente à lei. Quando eu faço isso, a gente vai ter alguns tópicos para que a gente comece a entender onde a Lei Geral de Proteção de Dados afeta diretamente a nossa empresa. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, eu vou utilizar aqui agora um apoio técnico, quem são os personagens dessa história? Então, quem é você dentro da sua empresa? Quem é o terceiro que me relaciona comigo dentro da minha empresa? Isso tem nome, gente. A lei nomeia essas pessoas. Profissionais da LGPD vai chamar o dono do dado de titular. Isso aí é para todos nós. Somos titulares de dados. Vocês vão ver no caminhar aqui da minha explicação tudo que a lei protege com relação a isso. Depois nós temos o controlador do dado. O controlador é quem toma as decisões, é quem define a finalidade do dado. Então, só voltando um pouquinho. Estamos falando de dados pessoais. Eu vou explicar daqui a pouco o que são os dados pessoais. Eu estou falando que a minha empresa coleta dados pessoais. Eu estou falando que a minha empresa armazena dados pessoais. Eu estou dizendo que a minha empresa está submetida à Lei Geral de Proteção de Dados. Esses dados são dos titulares. Eu, como dono da empresa, eu que defino para onde o dado vai e quem vai fazer as coisas com o dado, sou o controlador. Então, a partir de agora, vocês sabem, se vocês que definem os dados pessoais da sua empresa, que vocês têm um nome. E esse nome para a gente da LGPD é controlador. É onde a gente vai nomear. Depois, a gente vai ter o operador. Vou dar como exemplo o escritório de contabilidade. Eu coleto esse dado, eu sou o controlador, mas quem vai manipular esses dados vai ser o escritório de contabilidade para mim. Ok? Logo, essa figura a gente vai chamar de operador. A gente vai ver lá que no projeto da LGPD a gente faz a gestão de terceiros, né? Então, eles operam os dados em nosso nome. Vejam bem, o operador só pode fazer o que o controlador autorizou ele fazer. Veja bem, quem controla, o dono da empresa, não pode depois só jogar a culpa no terceiro. Ele que controla. É ele que disse para o terceiro que pode fazer. Rayane, estou te encaminhando dados lá do escritório, né? Mas esses dados é só para você fazer a folha de pagamento. Não é para utilizar para outra coisa. Acabou. Eu sou controlador dos dados do meu escritório. Depois nós temos o encarregado de dados, a nova profissão que surge com a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês vão ouvir muito a palavra DPO, que eu não vou me arriscar aqui a proferir em inglês, mas não vou, não me force a situações. A nossa colega ali, isso, nos ajuda nessa parte. Assim como a tecnologia é um desafio, a linguagem também é. E, por último, nós temos a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados. É um órgão que nasce anexado à Presidência da República e hoje ele já tem autonomia. É uma autarquia que tem autonomia para fazer a regulação da Lei de Proteção de Dados. A gente conhecendo os atores dessa brincadeira, a gente descobrindo que a nossa empresa tem que ter gestão, que a nossa empresa tem que estar de olho na tecnologia, que a nossa empresa tem que entender desta lei em específico, a gente precisa entender o que é o dado pessoal. O que significa o tal do dado pessoal? Ah, Marcos, o dado pessoal é o nome, é o endereço, é o CPF, Não, não é só isso.
A lei, ela utiliza termos que deixam tudo isso um pouco mais abrangente. Como, por exemplo, dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então não é só nome. Uma foto de um braço. É uma foto de um braço. Mas uma foto de um braço com uma tatuagem se torna um dado identificável. Apesar de não ser um nome, apesar de não ser um CPF, que é o mais comum, pode identificar uma pessoa. Passa a ser um dado pessoal. Depois nós temos os dados sensíveis. É uma outra categoria que a lei traz, que as nossas empresas têm que tomar muito cuidado. Os dados sensíveis são dados que podem gerar problemas, que podem gerar discriminação. Então, por exemplo, a lei nos traz questão de sindicato, né, de sindicalização, partido político, religião. Quando eu falo sobre a história da privacidade, que é o que está o pano de fundo da lei, eu falo sobre o nosso direito de ficar só, sobre o nosso direito a ter paz, sobre o nosso direito de não ser incomodado. Gente, virei um chato depois de aprender isso, mas é verdade. Eu consegui, nos últimos 20 dias, separar o meu celular pessoal do meu da empresa. Descobri que tenho tão poucas pessoas à minha volta, 20 algumas só. Mas, nossa, ficou muito leve o meu celular, ficou muito bom, o meu WhatsApp, sem, sabe? E não tem relação com as pessoas. Muito pelo contrário, é a relação comigo. Porque no meu escritório eu quero continuar atendendo as pessoas muito bem. Elas vão ligar, o telefone do escritório vai estar lá para atender elas. Mas, Marcos, é só por causa da proteção? Não, não, não. É porque também eu não quero ficar andando com os dados dos meus clientes no meu bolso. Eu não quero estar tomando a minha cerveja no sábado à tarde lá com o CPF dos meus clientes aqui. Então, não. Dado de cliente lá no celular do escritório, protegido, bem guardado, tudo salvo em nuvem. Ok? Então, por isso que eu digo, a conexão da evolução profissional e pessoal. Primeiro reflete na gente tudo isso. Tá? Então, o dado sensível, a gente tem que ficar muito atento, porque ele requer algumas questões especiais, como, por exemplo, dados de menores. Então, os dados de menores, eles têm uma questão que é o consentimento. É necessário ser pego o consentimento dos pais, ou de pelo menos um dos pais, para que você possa fazer o tratamento dos dados dos menores. Tá? Eu vou trazer uma curiosidade rápida com relação, por exemplo, o porquê que a lei protege as crianças e os adolescentes. Pois o mercado cada dia está mais complicado com relação à fraude. E o jovem ainda não tem a consciência de mercado, a consciência de tão perigoso esse mundo é. Engraçado que a lei não menciona os idosos, por exemplo, que existe uma hipossuficiência. Mas na interpretação legal, é porque o idoso já tem essa consciência. Mas olha que engraçado. Hoje, a classe mais afetada pelo vazamento de dados são os idosos, com relação a empréstimos a banco, com relação a fraudes. Né? Eles estão muito vulneráveis a atender a ligação, a acreditar em quem está falando, a ceder as suas senhas. Né? E a lei, por essa linha de pensamento, ela acabou não fazendo aí tendo esse olhar especial para os idosos. Então já sabemos quem são os personagens, já sabemos a diferença do dado pessoal para o dado sensível. Então agora eu vou falar para vocês um pouco das hipóteses de tratamento. Quando que eu posso tratar esse dado? Então legal, Marcos, coletei o dado. Agora, eu posso coletar esse dado, Marcos? Porque eu quero ligar para essa pessoa. Como que eu faço? Então, a lei nos dá 10 bases legais para eu coletar dados pessoais da minha empresa. A lei, ela não traz essa característica de ser uma lei proibitiva. Ela é uma lei que traz ordem, que traz organização para as empresas, que traz um norte, que eu acredito que daqui a alguns anos não vai ser mais isso, porque a transformação tecnológica está muito rápida. Né? Eu estou aqui falando de gestão porque eu tenho que falar em mapeamento. Gente, a tecnologia vai me entregar esse mapeamento, não vai, João?
Então, o que acontece? A primeira hipótese de tratamento é o consentimento. Mas o consentimento é algo que a gente tem que ter cuidado para usar. Primeiro, gestão. Eu vou ter que fazer gestão desse consentimento. Segundo, o consentimento ele tem que ser claro. Ele tem que ser evidente, porque senão a pessoa depois vai dizer que não consentiu com aquilo, né? Então, para isso, a gente tem outras bases legais que podem fundamentar a nossa coleta de dados, como, por exemplo, cumprimento de obrigação legal. Então, se eu tenho que preencher um documento relacionado ao governo e preciso dos dados do Rafael, que estão no meu banco de dados, no meu escritório, eu posso estar tratando esses dados com relação a essa situação. Realização de estudos por órgão de pesquisa. Essa base legal, por exemplo, é porque senão o IBGE ia ter que pegar dados de todos nós, consentimento de todos nós para poder lidar com nossos dados. Quando eu falo de IBGE, tem um tema que eu vou só jogar para cima e depois vocês podem pesquisar, que é a anonimização dos dados, que é uma ferramenta, e o dado anonimizado. Então, veja bem, quando o IBGE pega nossos dados, ele acaba deixando de uma forma anônima, não dá para saber. Isso é para gerar estatística. Mas para vocês verem a importância de existir a lei. Se o legislador tivesse esquecido de colocar aqui essa questão, a gente travaria o IBGE. Né? Depois eu coloco aqui também, para a gente, não vou falar todas as bases, mas a execução de contrato ou de outros procedimentos. Então, por exemplo, eu não preciso, por exemplo, do consentimento para pegar dados para fazer o contrato. Não faria sentido. Tá? Então, vocês veem que, muitas vezes, o mau profissional da Lei Geral de Proteção de Dados, ele pode entender que, para todos os casos, a gente usa o consentimento. E isso é um perigo, principalmente quando a gente chega na demanda judicial, que eu vou precisar embasar a defesa daquela empresa. Né? Então, a gente já viu muitas ações que a empresa perdeu, por quê? Pela escolha da base legal errada. A base legal não estava bem definida. Tá? Após a gente tratar, então, de algumas hipóteses de tratamento, essa é a parte que eu mais gosto. Eu começo de lá, mas, na verdade, começa aqui. Princípios. Princípios da LGPD, eu acho que começa a clarear nossa mente sobre o que eu estou falando. O primeiro princípio da LGPD é a finalidade. Maiara, para que você coleta seu dado? Qual que é a finalidade que você quer o meu dado no seu banco de dados? Marcos, eu quero o seu dado porque eu vou fazer uma festa final do ano e quero te presentear. Obrigado, vou agradecer. Mas, detalhe, se eu te der meu dado para a festa do final do ano, você não pode usar para outra coisa. Se essa foi a finalidade definida, é isso que você vai ter que fazer. Tá? Outra coisa, necessidade. Gente, a Maiara me convidou de novo para a festa, pediu meus dados, mas detalhe, ela quer saber a minha religião, ela quer saber minha formação, ela quer saber o CNPJ da minha empresa, não tem necessidade. A lei traz a ideia que a gente tem que pegar o mínimo possível. Por quê? Porque aquilo é de alguém. E a partir do momento que eu coleto aquilo lá passa a ser uma responsabilidade gigante na minha mão. Né? Podemos falar de uma questão técnica, por exemplo, aquele empresário que guarda tudo no seu computador, não tem ainda a consciência tecnológica de salvar em nuvem, aí de repente ele esquece o seu computador no ônibus, e uma pessoa pega esse computador e vai ter acesso ao dado de todas essas pessoas. Né? A gente está tendo um grande problema hoje com a questão de vazamentos de chave Pix, né? E os golpistas já estão com grandes estratégias com relação a isso. Né? Então, a relevância com relação à finalidade e à necessidade, para mim, são os dois grandes princípios que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz. Tá? Existem outros princípios que a gente pode entender, como, por exemplo, a transparência. Né?
O princípio da transparência na Lei Geral de Proteção de Dados está relacionado àquilo que eu falei para vocês sobre os aventureiros. A empresa obscura, assim como é a prefeitura obscura, assim como é o governo do estado obscuro, onde pessoas, de repente, enriquecem rápido, pessoas do nada aparecem e querem se colocar em situações. Então, transparência. Gente, quando eu falo em empresa, transparência. Eu já falei outro dia aqui no Jeb Talk sobre a questão da reputação, né? E muitas vezes nós não temos transparência porque a gente não sabe fazer. Essa é a verdade. A gente não tem transparência porque eu falo em Lei Geral de Proteção de Dados se torna um tema difícil para mim. Como se fosse difícil eu entrar lá no YouTube e dar uma olhada na porra do vídeo. Como se fosse difícil eu procurar também informação. Isso é característica de aventureiro, gente. Para eu entender de Lei Geral de Proteção de Dados, eu não preciso esperar a dica do Jeb aqui do Marcos. Para eu entender de contabilidade, eu não preciso esperar a dica da Rayane. Tá? Eu estou tentando trabalhar com vocês algo que está mais profundo aí dentro de vocês. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu quero ter uma empresa. Velho, se você não tem condições de ter uma empresa, vai ser empregado. Por favor, ache o seu lugar no mundo. Porque para ter uma empresa, você vai ter que seguir a regra. Para você ser um bom cidadão, você vai ter que seguir a regra. Para você atingir uma vida de plenitude, você vai ter que ter disciplina, e disciplina é regra. Não, mas eu quero ter uma empresa só para ganhar dinheiro. Então, meu amigo, aqui não é seu lugar, o mundo não é seu lugar. Porque quem entende dinheiro sabe que dinheiro é energia. Não adianta correr atrás do dinheiro. Se correr atrás dele, ele foge. Mas por que você fala isso? Porque assim foi o que aconteceu comigo. Simples. Tanto conhecimento, tanta influência, tanta coisa, mas o dinheiro não vem. Mas por que não vem? Porque você não tem energia do dinheiro, Marcos. Da onde você veio, a sua frequência era baixa. E você tem que elevar essa frequência para que o dinheiro possa chegar até você. Como que eu estou fazendo isso? Conhecimento. Eu acredito no conhecimento. Né? Eu acredito que nós temos que buscar conhecimento. Então, Marcos, por que esse tom? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela é de 2018. Foi dado 2 anos para as empresas aí, num vacatio legis gigante, para que as empresas se organizassem. Passamos uma pandemia. Estamos em 2024. Eu estou desde 2021 estudando essa área. Estamos em 2024. E ainda é novidade. É novidade a Lei Geral de Proteção dos Dados. É novidade para a gente que eu pegar algo que é do outro, eu tenho que ser responsável. Ainda é novidade para o empresário esse tipo de coisa. Sabe? Então, eu continuo vendo no mercado que é a esperteza. Muita gente esperta, mas pouca gente inteligente. Pouca gente inteligente. Existe um espírito por trás de tudo. Por trás do nosso físico, da nossa mente, existe um espírito. A empresa não é diferente. A lei não é diferente. Eu quero tratar, por exemplo, dos fundamentos da lei. Quando eu estudo qualquer lei, para mim o que mais importa dela é o espírito da lei. É o que está por trás daquela lei. É o que fez aquelas pessoas necessitarem para que aquela lei existisse. Porque a lei é algo rigoroso. Toda vez que a gente precisa traçar uma regra para o nosso relacionamento, é porque aquilo pode dar problemas. Por isso que eu amo uma palavra no direito. Previsão legal. Não existe o que você não vai fazer, que eu já não sei o que você vai fazer. Inclusive, eu sei que as pessoas até matam. Então, eu estou tranquilo. Marcos, matou, eu sei, já está previsto. Artigo 121. A gente já sabe o que fazer com o cidadão que mata. Então, eu estou falando de coisas que já estão aí, só que a gente está cego para isso. A gente só quer ganhar dinheiro. Né? A gente não vai buscar a alma da coisa. Então, por exemplo, por trás dessa lei, a primeira coisa que está é o respeito à privacidade. Então, hoje a gente vai sair com o conceito daqui. Gente, eu respeito a privacidade e está tudo bem, isso é novo mesmo. Para nós, não para o mundo. Porque a privacidade, desde a Declaração dos Direitos do Homem, já está lá no seu artigo 2º previsto. Né? Por trás dessa lei, nós temos a autodeterminação informativa, coisa maravilhosa, a coisa mais linda que o direito traz para a nossa vida. Porque antes da Lei Geral de Proteção de Dados, eu não tinha condições de chegar numa empresa e exigir dela
de saber dela como que ela está tratando o meu dado, o que ela faz com o meu dado, com quem ela compartilha o meu dado, aonde o meu dado está guardado. O meu dado está aí no seu celular, João? Mas como assim meu dado está aí com você? Você não é um profissional? Percebeu? Então a lei está trazendo educação para a gente. A autodeterminação informativa é o meu direito agora de procurar a tua empresa e querer saber como que você trata meu dado. Eu procurar a tua empresa e pedir a exclusão dos dados da sua empresa. Falar, não quero, Rafael, mais meus dados lá na sua empresa. Gente, não tem negocinho de ficar bravinho, não. O mercado não é para as pessoas que ficam bravinhos. Criança vai para a creche. Quando você cresce, você vem para o mercado. Trabalho não é emprego. Então, quando eu falo em reputação, é o seguinte, eu quero o melhor escritório de contabilidade. Eu quero o melhor advogado trabalhando para mim. Eu quero o melhor consultor. Eu quero o melhor comércio trabalhando para mim. E como que eu faço isso? Como que eu tenho isso? Confiando no empresário, no dono da empresa. O que eu vou fazer? Né? Então, volto a bater no ponto que essa lei traz essa questão para o titular, que é o seu direito, a poder cobrar e entender o que acontece. E veja aí o risco para nossas empresas, né? Veja aí o risco. Quando que alguém vai bater na minha porta e perguntar, Marcos, onde está esse dado meu? E detalhes, viu, gente? Não basta responder assim, tá ali no meu computador. Você vai ter que ter um mapeamento pronto, você vai ter que ter todo o formato para responder de uma forma que aquilo fique comprovado, que realmente o meu dado está ali, está protegido, que eu pedi a exclusão e você realmente excluiu. É algo complexo, tá? Trago também aqui a questão da inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Então, também, outro ponto de grande respeito. Olha que legal isso aqui para a gente da questão empreendedora. Por trás dessa lei, foi pensado no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento tecnológico e na inovação. Essa lei já está prevendo a inovação. Ela já olha para o futuro. Por isso que eu costumo falar da empresa do futuro. Porque a empresa do futuro, hoje, nós não deveríamos ter lugar para amadores. Porque isso prejudica uma coisa chamada direito do consumidor. Mas no futuro não vai ter espaço. A gente não vai ter espaço para o amador. Porque não vai ser eu que vou comprar mais. Não vai ser meu pai. Vai ser essa juventude aí, ó. Se nós não sabemos que é a proteção de dados, eles já sabem. Se nós entendemos tecnologia, eles já entendem. E se não existe uma advocacia ainda preparada para o futuro, deixa que o papai cria uma. Gente, eu costumo dizer o seguinte. Eu decidi trazer uma forma mais firme e forte de falar com relação a esse tema, porque eu também estou aprendendo, também estou crescendo. Eu tenho muito orgulho de estar falando para vocês aqui. Mas sonho um dia falar para plateias maiores. Quando eu jogo meu material na internet, eu sei que tem grandes profissionais do mercado, da área do direito, que estão me observando também ali. Mas a gente não pode mais tratar nossas empresas como muitas vezes a gente trata a nossa própria vida, entende? Que a tua vida é tua. Mas a tua empresa, ela serve outras pessoas. A tua empresa define a vida de outras pessoas. Se a minha contadora não for uma boa profissional, ela ferra os clientes dela, ferra a minha empresa. Se eu não for um bom advogado, eu ferro a tua empresa. Eu perdo aquela ação que você tanto precisaria e você vai ter que viver com a injustiça por causa da minha incapacidade. Então, esse tom um pouco mais pesado advém da seguinte questão. O último tema que eu quero abrir para que depois vocês possam, caso queiram, fazer perguntas também. As penalidades. Eu não gosto de falar de penalidade, porque eu não gosto do ser humano que cumpre as coisas só por obrigação ou só porque tem lei. Eu não confio em pessoas que cumprem porque a lei manda. Eu não mato, não é porque está escrito na lei. Eu não mato porque ninguém me provocou ainda. Então a gente tem que ter essa consciência. Lei Geral de Proteção de Dados tem penalidades, e penalidades sérias, penalidades que vão tirar essas empresas que eu estou falando do mercado. Eu vou estar vivo para ver, eu espero.
Advertência. É leve. Multas simples e multas diárias. Publicização da infração. Gente, você monta a porra da sua empresa, você gasta com marketing, você gasta com contador, você se mata de estudar, você se mata para captar o seu cliente, a sua empresa começa a crescer, começa a ganhar destaque no mercado, você está feliz, já está acumulando milhas para ir para Disney, já está preparando, já está guardando dinheirinho para fazer a mentoria do Pedro, para dar aquele upgrade na mentalidade. Só que daí você tem um vazamento de dados na sua empresa e vai ter que colocar no seu site, vai ter que publicar para todo mundo que você fez uma cagada na sua empresa. Então, é muito amadorismo, né, gente? Não dá para perder para mim mesmo, né? É perder para si mesmo. Bloqueio de dados, eliminação de dados, suspensão de dados, suspensão de atividade de tratamento e proibição de atividade relacionada a dados. São sanções que estão na lei. Eu não criei nada disso aqui, pelo contrário, nem gostaria de falar sobre isso com vocês. Olha, gente, se você não cuidar do que é do outro, você vai perder o direito de cuidar do que é do outro. É isso que a lei fala, resumidamente. Né? Porque quando eu te dou o meu dado, ele não é físico. Mas mesmo assim você passa a ter responsabilidade sobre aquele dado a partir daquele momento. Tá? Então, para fechar esse conteúdo, porque eu costumo dizer uma coisa, a Ana sabe disso. É bastante difícil a gente concentrar tudo que existe da LGPD em algumas palavras, em pouco tempo. Ela abrange, como eu falei, gestão. Por que eu falo tanto da gestão? Por causa do bendito mapeamento, que é o grande desafio do profissional da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque o gestor não vende o produto de mapear as empresas. Nós precisamos de gestores no mercado, consultores de gestão no mercado, que ajudem as empresas a mapear as empresas, a entender o processo de empresa. Para que nós, profissionais da Lei Geral de Proteção de Dados, possamos chegar nas empresas e fazer o fluxo de dados, que é esse o nosso trabalho, não é ficar mapeando a sua empresa. Não é ficar te ensinando. Apesar de hoje, nesse momento histórico, ainda, nós, profissionais da LGPD, somos catalisadores desse ensinamento na empresa. A gente chega e começa a explicar o que é o mapeamento, por que precisa, né? Mas veja bem, isso não é uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados, gente. Isso é uma questão de gestão. Tem espaço no mercado aí para fazer gestão com as empresas. Né? Essa gestão, em pouco tempo, vai acabar também. Por quê? Porque esse mapeamento vai ser o quê? Vai ser todo tecnológico. O dado entra por aqui, que já cai naquele computador ali, que já vai para esse servidor lá, e processo nada. O funcionário nem vai estar lá daqui a alguns anos. Não vai ter o colaborador lá, e a gente sabe disso. Muitos pontos onde o colaborador estava lá, gerando algum risco, por exemplo, esse risco já vai ser eliminado. Mas aí eu vou correr lá para onde? Para o mapeamento da tecnologia. Tem que ter mapeamento também. É que a tecnologia já é mais fácil, que não tem como você ir fazendo sem mapear, né? Agora, as nossas empresas têm a tradição do quê? Bom, estão ligando para mim, então contrato uma secretária. Agora eu estou tendo aquele tipo de problema na minha empresa, então contrato outra pessoa e põe aqui. Resolve. E aí você não resolve o processo da sua empresa, você resolve aquele problema pontual da sua empresa. Quando você vê, muitas vezes, sua empresa está inchada, você está com mais do que precisa. Essa semana nós atendemos uma empresa que os funcionários dentro da empresa, com o celular corporativo, eles conversam com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, sabe? E eu tenho a situação da gerente, esse é o caso clássico do interior, né? A gerente que fica desesperada porque ela tem medo de falar para o funcionário que ele não pode ficar falando com a mãe ali. Aí o dono da empresa quer ser bonzinho. Ai, gente, mas é duro, né? Ficar o dia inteiro sem falar no celular. Gente, eu não estou falando disso, eu estou falando de gestão. Não é funcionário ficar bravinho, ou patrão ficar bravinho. Uma empresa tem que ter um código de ética, uma empresa tem que ter os seus controles internos, uma empresa tem que ter as suas políticas. E a partir do momento que ela tem que ter o compromisso de cumprir essas políticas.
Então, a partir do momento que o GEB, por exemplo, determinar políticas aqui, quem sou eu para chegar lá e falar, ô Pedro, abre uma brecha aí para mim? Não, o próprio Pedro vai estar submetido a esse tipo de política que ele pôs dentro da empresa dele. Isso é a seriedade da empresa. Marcos, eles perdem 3, 4 horas por dia, porque acaba não tendo o que fazer, eles ficam na internet. Gente, está prejudicando o colaborador, que se sente um inútil, que fica ali na internet olhando nada, e está prejudicando o empresário, que está pagando hora. Quando você contrata funcionário, você paga a hora. Aí você, então, quer dizer, falta de gestão, falta de mapeamento, falta de eu saber o que o meu funcionário faz na empresa. Aí vem a gente da LGPD e tem que ir lá descobrir. Tá? Então, eu chamo essa responsabilidade, realmente, para quem sonha em ser empresário, para quem sonha em ser empreendedor, é fazer a coisa direito, gente. Volto a dizer, eu aprendi com o Pedro que temos que cuidar da gente mesmo, que o CPF sobressai o CNPJ. Mas se você não quer cuidar de você, cuide pelo menos da sua empresa. E falo isso como cliente também, porque o mercado me irrita muito com essa falta de profissionalismo. Seja na política, onde nós vemos candidatos que nem sabem o que estão fazendo lá, que não têm a menor formação acadêmica, que não tem, nunca administraram nem a própria família, e hoje querem administrar uma cidade. Que nunca ganharam dinheiro, nunca administraram montantes de dinheiro, e vão administrar rios nossos lá. Veja bem, a dificuldade que nós temos para contratar um funcionário. Muitas vezes contratamos alguém com uma qualificação menor, que é o que nós conseguimos pagar. Gente, o Estado já tem o dinheiro. O administrador do Estado tem a obrigação de entender de gestão. Tem a obrigação de entender sobre técnicas públicas. Hoje, se vocês tiverem a curiosidade, pesquisem os sites sobre LGPD. Sites da prefeitura. Vocês vão ver que as prefeituras não cumprem. Vocês vão ver que vocês não vão achar política de privacidade. Os cookies da prefeitura, inclusive a prefeitura de Botucatu, os cookies, você não tem opção. É aceito ou você não entra. Ô, gente, vocês estão de brincadeira comigo? Quem manda não sabe fazer? Eu tenho que obedecer e ser administrado por um bando de incompetentes? Eu tenho que viver num mercado onde as pessoas ainda estão tão preocupadas com dinheiro e não conseguem entender que o grande ativo da empresa é o cliente. Que o grande ativo da empresa é a experiência que ele vai ter com a tua empresa. Gente, eu não quero mais tomar um café. Café eu tomo em qualquer lugar. Eu quero a experiência de tomar um café. Eu quero a experiência da bolachinha ali do lado do meu café. Eu quero a experiência de ser atendido rápido, de ser atendido com educação. E as empresas não estão pensando nisso, porque a gente está pensando no dinheiro. O dinheiro, como que eu ganho o dinheiro? Não ganha, gente, não ganha. Essa é a minha experiência real, não ganha. Para ganhar o dinheiro, vai ter que aprender empreendedorismo. Mas para entrar no empreendedorismo, a gente vai ter que ter seriedade, né? Para que nós não nos tornamos aventureiros no mercado, assim como acontece na política. Tá? Então, da minha parte seria isso, né? Eu agradeço a vocês escutarem e abro para perguntas, caso vocês tenham. Paulo? Paulo, espera um pouquinho. Quer dizer, doutor Paulo. Eu tenho um monte de dúvida na minha Manda, primeira papai. O que você fez para te tratasse como você merece, mano, de doutor? Eu botei um paletó. Marcos, é verdade, eu tenho um monte de dúvidas. Eu vou tentar resumir Pode mandar. principais. Assim. A primeira delas é, a gente fala em aquisição de dados, né? O cliente me transfere dados. Dentro do meu site, dentro do formulário, eu tenho que ter o consentimento dele, porque se eu fornecer dados, eu tenho que cuidar, tratar e respeitar. Ótimo. E quando a gente pensa em dados que são pessoais, mas estão públicos. Por exemplo, se eu entrar no Google agora, colocar assim, advocacia do Botucatu, eu vou ter 1 milhão de Google no meu negócio, com dados pessoais dos advogados, por exemplo, o telefone, você fala o nome, né? Ou vou além, eu entro no site da OAB, se eu colocar lá o sobrenome, sabe, Silva, Souza, sobrenomes mais comuns, eu vou ter 1 milhão de advogados lá, com a OAB deles, o nome deles, o telefone deles. Se eu trabalho com captação, eu não faço isso, mas se eu trabalho com captação de advogados, marketing para advogados, por exemplo, eu fizer isso, esses dados estão públicos, não sou eu que estou vazando, eles estão vazados pela própria OAB, então, inclusive é engraçado pensar. Eu posso utilizar esses dados para entrar em contato com eles, porque ele não está me fornecendo, mas ele é público.
Você vê, nós temos muitos gargalos. Por isso que essa é uma lei extremamente dinâmica. Ela não para de mudar. Tanto que ela me atrai muito por causa disso. Você vê, é muitas dinâmicas, ela entra em todos os espaços, tá? Não, você não pode usar. É essa consciência que nós acabamos de falar aqui. Então, por exemplo, tá aqui, ó. Continua sendo meu, tá? Mas está ali no banco do GEB. Você pode pegar? Você pode usar? A responsabilidade daquele dado é de quem soltou. Né? Ah, mas, por exemplo, nós, quanto advogados, nós temos acesso aos tribunais. Nós temos acesso a todos os processos. Eu tenho acesso a todos os processos. Tá? Documentos pessoais. RG, a gente tem. Aí o que acontece? Se você já for olhar lá no site do tribunal, ele já responsabiliza nós advogados. Tá lá. Mas se o Marcos usar e ligar, responsável sou eu. Eu vou me responsabilizar por ter ido lá, pego o dado da pessoa, concorda? Ligado para ela sem autorização. Porque para eu tratar o dado dela, é só com o consentimento. Posso trazer um caso rápido aqui, que eu acho que vai ser pertinente. Relacionado à política, relacionado às eleições agora de 2024. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados já está lá na política, já está fervendo lá também. Candidatos de cidades com menos de 200 mil habitantes já tem que pelo menos indicar um endereço de e-mail para que a gente possa questionar. Colocar o nosso direito que a lei nos traz com relação aos candidatos. Cidades com mais de 200 mil habitantes, eu não sei se Bauru tem mais de 200 mil habitantes, mas se tiver, cidades com mais de 200 mil habitantes terão que ter o encarregado de dados. Terá que contratar, todos os candidatos terão que contratar o encarregado de dados. E para cidades que vão ter eleição na capital, por exemplo, os candidatos terão que fazer o relatório de impacto e entregar. Legal? Tá, mas beleza, entendi, eu não posso usar. Nem pensar. Então, se a gente pensar, então, isso eu não faço quando eu faço marketing, mas vamos pensar agora uma coisa que eu faço usando essa mesma ideia, né? Então, o dado está lá, eu não posso usar porque não tem autorização. Para eu ter autorização, se ele entrar em contato, eu não posso usar o contato, eu não posso usar. Bom, é isso. E quando eu penso no cliente que chega aqui, ele quer contratar a gente, eu preciso consultar os órgãos de proteção ao crédito. Não cai na mesma coisa? Não. Por quê? Porque ele te autorizou. Ele te entregou esse dado. Não, ele me entregou. Tá. Na realidade, tem modo de tratamento para isso. Precisa estar previsionado em lei. Porque assim, ele vai passar só o Não, você CPF. pode. Mas Você eu pode. o CPF dele lá, eu vejo o histórico de pagamento, eu vejo o nome dos vizinhos, eu vejo o telefone dos vizinhos. Então, o nome a gente, da eu acho que assim, então, Paulo, eu acho que vai ser assim, ó. A gente vai ter que pensar numa coisa que a gente aprende lá no direito. Professor Miguel Reale. Existe o que é e existe o que deveria ser. Tá? E a proteção de dados, uma das complexidades em trabalhar com ela é que nós não podemos ser genéricos, mas ela ainda é genérica, infelizmente. O fato. Tá? Então, esse tipo de pergunta sua, ela vai permear. Vai ter mesmo, não adianta. Tá? Só que a gente vai ter que partir de novo do princípio da LGPD, que é o quê? A privacidade, a proteção da privacidade. Quando você for tratar desses dados, lidar com esses dados, pense nisso. Porque lembre-se, a gente não consegue fazer tudo perfeitamente correto e nem devemos fazer tudo perfeitamente correto. A gente vai ter que começar empresarialmente falando e falar em risco. Qual é o risco que eu assumo? Perfeito? Eu acho que é isso que vai sanar essas perguntas suas. Então, por exemplo, Marcos, eu preciso ligar para aquela pessoa porque eu vi lá no processo dela que ela tem direito a receber alguma coisa. Percebeu? Eu ligo. Mas ela pode me questionar? Pode. Ela pode me processar? Pode. Aí eu respondo o processo dela. Entendeu? Eu acho que aí a gente vai ter que andar conforme a música toca. Por isso que eu falei dos princípios. Ok? Eu vou ter que olhar os princípios. E aí correr o risco. Você lembra quando a gente falou da política de descarte? É uma saída. Ah, mas é perfeito, sana? Não. Mas pelo menos eu dizendo para você que em 15 dias eu jogo seu dado fora, já começa a amenizar a situação, né? Já começa a... Então, eu acho que a gente tem que pensar realmente na Lei Geral de Proteção de Dados como a titular. Como você gostaria de ser tratado.
Como você, quando entrega um dado para uma empresa, como que você gostaria que aquela empresa tratasse o seu dado? Eu acho que esse vai ser o princípio da coisa. Porque, volto a dizer, o empresário é livre, é a livre iniciativa. Né? Por isso que eu digo dos aventureiros. Não significa que você vai fazer 100% certo, mas o bom profissional hoje, ele analisa o seu risco. Eu posso não ter lei geral de proteção de dados na minha empresa, mas eu tenho que ter consciência do risco que eu corro com ela. Beleza, eu acho que para mim, o cara que não tem LGPD na empresa dele, ele não é um bom profissional? Não, não, talvez ele seja um excelente profissional, mas nesse momento ele prefere assumir o risco de não ter a lei geral de proteção de dados. É assim que eu prefiro encarar. Tá? Fechou, tem mais um monte de dúvidas, depois eu passo. Bom, Marcos, é legal, estou aprendendo muito aqui também com você. A dúvida minha é parecida com a dele. Dentro da dinâmica do meu trabalho, o cliente se interessa pelo produto, ele entra em contato comigo, ok? Ele dá o telefone para mim, não pego o dado dele, é só o interesse e o telefone de contato que eu tenho com ele. Naquele momento, se ele não se interessou no produto, ele fica na minha base, né? Que foram pagos pelo tráfego, vamos dizer assim, é um cliente que eu comprei. Uhum. Tá? Daqui a um mês, eu tenho uma nova oportunidade, uma forma diferente de pagamento, alguma redução, e eu entro em contato com ele. Eu teria que ter uma mensagem pedindo permissão para falar com ele novamente. Seria dessa forma ou não? Não seria isso. Primeiro, tudo parte lá daquilo que eu falei da gestão. Para você chegar nesse ponto do seu processo, esse seu processo já começou lá atrás. Concorda? Então, quando você conversa com esse seu cliente, eu já perguntaria, você faz isso no seu celular particular ou você faz isso no seu celular corporativo? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Não, Marcos, tudo isso é no meu celular corporativo. Ok. Então você criou um banco de dados lá. Ok? Aí tudo vai depender da política que você tem na sua empresa. Qual que é a política que você definiu? Tá? Olha, eu, por exemplo, encaminho na minha política uma política de privacidade para esse cliente, ou eu peço o consentimento dele, entendeu? Nós vamos ter que trabalhar muito na Lei Geral de Proteção de Dados essa comunicação. Por isso que a gente vai ter que entender o espírito da coisa para poder levar para o nosso cliente da melhor forma. Né? Porque se a gente for levar ferro de fogo, eu não posso ligar para mais ninguém. Essa é a verdade. Né? Mas não me custa nada, por exemplo, eu te mandar uma mensagem e te mandar também embaixo, te avisando que eu conheço a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu me preocupo sim, mas que aquela mensagem era importante e é do seu interesse. E detalhe, consulte a nossa política de privacidade, que aí ele vai lá na política de privacidade e vai descobrir que eu elimino os dados dele a cada 3 meses, 90 dias. Entendeu? Eu sei que, então o João guarda meu dado lá, guarda, mas eu sei que a cada 90 dias ele tem a responsabilidade de descartar. Se a empresa dele já tem uma política de descarte, ele já tem consciência suficiente para ter feito todo o resto do processo, do mapeamento, da preocupação com esses dados. Veja bem, nesse consentimento que você vai, por exemplo, se você já tem políticas, você já vai ter uma estratégia, concorda? Nesse consentimento, você põe as finalidades que você quer. Lá na sua política, coloca que você vai ficar 5 anos com o dado. A Claro, por exemplo, diz que vai ficar até quando interessar para ela. É só vocês procurarem a política da Claro que está lá. Está bem claro que aquilo está errado, né? Mas é isso, a empresa põe e assume o risco, gente. Quem vai processar a Claro? Essa é a pergunta. Né? Talvez daqui a uns anos eu arrisque, mas por enquanto deixa ela lá. A política dela vai ficar valendo. Né? Então, nada impede, João, de você botar 5 anos na sua política, 3 anos, 4 anos, 5, 10 anos, faz o que você achar que é pertinente, mas lembre-se, você responde por isso. Mas por que você fica com os dados há 10 anos? Você pode vir a ser questionado sobre isso. Então tem que ter fundamento. Eu guardo por causa dessa finalidade, por causa dessa necessidade. Aí, legal, a gente fundamenta, não tem importância. Você vê dados do RH, por exemplo. A lei trabalhista pede 5 anos para os dados ficarem guardados. Ok? Então, tranquilo, os dados vão ficar lá 5 anos. Mas dá para aguentar mais 2? Dá, põe na política. Seus dados ficam guardados por 7 anos. A lei exige 5 e a nossa empresa mantém por mais 2 anos, por questões contratuais, por questões série de... Né? De coisas. É isso? Acho que o Osmar.
Parabéns, né, pela apresentação. É um assunto super interessante. Aqui também, como o Paulo lá, infinitas dúvidas aqui. Eu peguei aqui 2 frases excelentes que você trouxe também. Aqui tem muita gente esperta, mas pouca gente inteligente, né? E acho que é um pouco da cultura do brasileiro. Da cultura né? brasileira. A pessoa que dirige numa rodovia que o limite é 100 km por hora e roda lá 120, né? Com isso aqui ela não vai estar nem um pouco preocupada, né? Então é o cultural, eu acho, do brasileiro. E outra frase que eu trouxe, você trouxe, né? Eu anotei aqui, não dá para perder para você mesmo, né? Depois da gente ver tudo isso, não tem como desver, né? E a pergunta, existe uma divulgação massiva da LGPD? Porque eu não conhecia esse assunto. Eu vim conhecer aqui com vocês, né? E é algo de extrema importância. E depois tem mais uma pergunta. Vai falar. Deve fazer. Eu vou responder essa, porque isso me traz a lembrança lá do sindicato, sabe? As empresas enxergam como custo a LGPD. Elas enxergam como mais um problema que chegou no mercado, né? E Perdão, faz a pergunta de novo. Eu perdi a linha. Se existe uma divulgação massiva Eu vou da trazer do LGPD. sindicato. Então, eu me lembro quando o trabalhador chegava para mim e falava, Marcos, por que a gente não sabe nada do sindicato? Marcos, por que vocês fazem o trabalho aí, mas a gente não sabe o que vocês estão fazendo? O que acontece? Vocês não querem contar? Não, gente, não é que a gente não quer contar, não. É que nós temos uma coisa no Brasil chamada imprensa. E a notícia só chega através da imprensa. Eu não utilizo imprensa, hoje eu tenho internet. A internet eu busco a matéria na fonte fidedigna que eu acredito que pode me trazer a informação correta. Mas nós temos uma base onde meia dúzia de órgãos de imprensa nos noticiam do que tem que ser noticiado. Vamos fazer um cálculo rápido. Quem custeia a imprensa brasileira? As empresas. O órgão público. Então é por isso que a imprensa brasileira não fala do sindicato, não fala mal do político, ok? E, por último, não vai falar de LGPD, porque não interessa para o empresário. Aliás, não interessa para o pro mau empresário. A imprensa quer que a gente continue burro, gente. Então, a imprensa quer para aquele empresário que reclama. Sabe aquele empresário que fala, oh, mais uma lei? É para esse que a imprensa escreve. Então, gente, não fala de LGPD não, que se incomoda. Outra coisa, se a imprensa falar de LGPD, o que vai acontecer? Os titulares vão acordar. Eu estou falando ainda para os empresários. O dia que eu começar a falar para os titulares, é os empresários que vão aguentar. O dia que eu começar a falar para o povo, gente, vai lá na empresa lá e não deixa os seus dados soltos. Pega a tua mãe velhinha lá, vê todas as empresas que ela está cadastrada, manda lá no escritório que eu vou mandar uma carta para todas as empresas. É aí que o caldo vai realmente entornar. Tá? Então, não existe um interesse social com relação à cultura. Não existe um interesse social com relação a que as pessoas aprendam. Tanto que no Brasil tudo é muito caro. Tabela da OAB, Lei Geral de Proteção de Dados. Consultem lá. No Black eu falei que a minha consulta era R$500. Gente, na hora da briga sai até por 200. Tá? Mas a tabela da OAB fala R$917 a hora técnica Lei Geral de Proteção de Dados. A hora técnica Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, é o que eu falei, conhecimento tem custo, porque ele gera poder. Né? Eu me empoderei no mercado de trabalho, no sindicato, perante as empresas, através do conhecimento. Porque eu não sou nada, eu sou só um ser humano, uma pessoa cheia de problemas, cheia de traumas, cheia de complexos, né? Que o conhecimento me dá autoridade, nada além disso. Tá? Você tem outra pergunta? Aí outra pergunta... como acionar, não sei, a justiça e identificar onde que teve o vazamento do dado. Legal. Por exemplo, eu recebi uma ligação do meu número com o meu nome completo e o meu CPF. Quem que pegou essa informação? Entendeu? É essa a dúvida. Primeiro, você já tem o seu direito, que é a autodeterminação informativa de questionar essa empresa. Tá? Essa empresa pode ser denunciada para a Agência Nacional de Proteção de Dados. E caso você venha ter um prejuízo com isso,
nós ingressamos judicialmente em busca de uma solução judicial. Tá? Então não basta a empresa, pegou seu dado lá, eu posso processar ela. Veja bem, se você não tem prejuízo, a gente não vai conseguir firmar uma indenização para você. Entendeu? Por isso que às vezes é isso. É muito parecido com o Código do Consumidor, né, gente? A gente tem vontade de destruir a empresa que errou com a gente. Mas o que a gente tem que fazer é ir no PROCON, é procurar os órgãos do consumidor para sanar aquela questão da melhor forma. Tá? É isso? Sim. No caso, o telefone, né, que tem ligado, eu acho, não sei se outras pessoas aí também estão recebendo essas ligações, elas falam que você recebeu, foi gerado um pagamento ali da sua conta, só que ela tem as suas informações. Vazamento de dados. Então, sei lá, é como se fosse um trote. Isso é um vazamento de dados. Isso daí já é fruto do vazamento de dados. Não é uma então, provavelmente seu dado vazou. Não é uma empresa concreta que se apresenta com o nome e tudo mais. Gente, eu falo uma coisa para a Ana Clara. A Ana Clara errou, ela até comentou comigo essa semana. Gente, você tem que saber quem você é e com quem você se relaciona, gente. Eu vou pegar a minha mãe que é dia, eu vou arrancar a cabeça dela, sabe? Então, me chega lá um e-mail do João da Silva, que tem uma coisa muito importante falar comigo. Gente, eu nem abro. Eu não conheço o João da Silva, gente. Se eu não conheço, eu não abro. Eu não tenho esse grau de curiosidade dentro de mim, que eu preciso ver tudo que... Gente, quem precisar falar comigo, me acha. Pelo amor de Deus. Outra coisa, se eu não estou devendo para ninguém, pode me cobrar o quanto quiser, eu sei para quem eu devo. Ah, mas chegou lá da Riachuelo, deixa eu abrir. É fraude, gente. Você vai clicar e vai se lascar, gente. Então começa a entender isso, sabe? Começa a entender que aquele monte de telefone que liga para você, anota os seus contatos, cadastre os seus contatos, gente. Não fique atendendo esses telefones, porque quem liga para mim não sabe meu telefone? Né? Outra coisa, deixa tocar, se for muito importante a pessoa manda mensagem, aí você identifica ela. Percebeu? Isso é para a sua saúde, esquece um pouco o celular, deixa o celular de lado. Então, eu acho que é isso. A gente vai ter que pensar que nós já estamos vivendo na era dos dados e ainda sofrendo a consequência desses dados. Isso que você está falando é um dos motivos dessa lei estar existindo. É um dos motivos desses novos profissionais estar chegando no mercado. Por quê? Porque essas consequências cada dia vão ser piores, mas também vão ter cada dia mais punição. Por quê? Porque nós temos já hoje uma questão de segurança cibernética que já está atrás dessa galera aí. Já tem uma galera do penal estudando os crimes cibernéticos e os crimes da internet para no futuro. Não tenho dúvida que isso vai cruzar com a LGPD. Sim. Tá? Não tenho dúvida que amanhã vai ter penalização. Nós já temos hoje controle do 0303 para o marketing. Eu já sei que aquilo lá é o marketing. Então mais controles vão vindo. Né? Agora percebam, o que acontece em cima acontece embaixo. Se o governo e a sociedade estão mudando, o que você vai ter que fazer dentro da sua empresa? Se lá eles estão trabalhando leis para melhorar, o que você tem que fazer dentro da sua empresa, gente? É mudar, não tem o que fazer. Mas não mude pela lei. Tá? Está dando 9h33. Não mude pela lei, gente. Mude pela consciência. Mude olhando para o seu cliente, que é o maior ativo da sua empresa, é o seu cliente. Gente, é tão difícil conquistar um bendito de um cliente. É tão difícil você se colocar no mercado de trabalho para você não olhar para o básico da sua empresa, não olhar para a gestão da sua empresa, sabe? E detalhe, quando você reconhecer isso, seguir o conselho do Pedro. Pede ajuda. Pede ajuda. O mercado tem profissionais que estão surgindo, que estão chegando. Então, veja bem, o advogado que não é especialista em LGPD, tome cuidado. Mas eu hoje sou um profissional que estou no mercado, entendo de LGPD e sou advogado. Então estou preparado, muito mais do que para falar em Lei Geral de Proteção de Dados. Muito mais do que implantar a Lei Geral de Proteção de Dados na empresa. Mas para brigar pelas causas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, empresas, prestem atenção. Em breve, os titulares vão estar atentos. Em breve, as pessoas do mal vão dominar a LGPD. E não vão vir avisar as empresas. Nós vão se reunir no escritório e boicotar a empresa. Essa é a verdade. Eu hoje poderia entrar com processo contra a prefeitura, por exemplo. Juntar aí 100, 200 cidadãos aí, pau, ação pública, civil pública contra a prefeitura. Por quê? Porque eu não cumpro a lei. Porque eu quero saber do meu dado lá da prefeitura, o que eles estão fazendo com o meu dado, e a prefeitura não consegue me explicar.
E depois são prefeituras que se colocam como modelo de gestão. Tem mais isso. Tá? Então, gente, eu agradeço, o tempo já deu, e obrigado pela oportunidade de falar para vocês. É isso. Eu esqueci. QR Code está aqui. Depois que eu vi a tabela da OAB, eu tive um choque anafilático em casa. Falei, gente, que é isso, está alguma coisa errada. Eu falei de 500 lá na reunião, fiquei tão envergonhado, né? O Du, falei, caramba, acho que eu exagerei lá. Aí fui olhar 917 a consulta. Então é o seguinte, quem quer dar o pontapé inicial na sua empresa, a gente tem uma oferta, que eu já coloquei no grupo, pouca gente procurou. Então, até sexta-feira, a gente mantém a oferta. Entrou no QR Code, vai responder um diagnóstico. A gente encaminha para você um relatório de risco. Então, se a sua empresa ainda não tem política, não pensou em gestão, você já vai receber o seu primeiro relatório para decisão. Porque todas essas ferramentas que chegam, gestão, compliance, LGPD, é para você tomar decisão dentro da sua empresa. Tá? Então, a gente vai te dar o primeiro relatório, você vai olhar e vai falar, vou fazer, não vou fazer. A decisão é sua, o grau de risco é seu. Você sabe, você conhece a sua empresa, não sou eu. Tá? A gente modulou. Então, tem valor para quem quer começar, mas não tem muito dinheiro para investir, porque está investindo no marketing, já está investindo em outras coisas. Tem o produto intermediário, que é onde a gente já avança um pouco mais dentro da sua empresa. E, por último, o pacote completo, que é onde você realmente decide adequar a sua empresa totalmente, fazer uma política de privacidade e se diferenciar no mercado. Tá? Então, gente, é isso, aproveite e até sexta-feira. Semana que vem eu tenho reunião com a Miriam, com o Pedro, aí vocês já viram, né? Vai ser mais um que vai subir. Só uma coisa, você lembra quanto custa essa sua apresentação de acordo com a tabela do OAB? Ai, Essa eu amei. eu não lembro, mas eu lembro que era caro. Custa essa apresentação, workshop, não fala duração, né? R$6.500. Está aqui no meu celular, quem quiser ver, eu abro comigo. É isso. Pedro, anota aí. Eita, pipoca. De acordo com a OAB. Fala não. Fala não. Doutor Pode, né? Obrigado, Marcos. Obrigado, viu, foi muito pela bom. oportunidade, viu? Obrigado, como sempre, cirúrgico, né? Sempre. Curtiram? Curtiram? Cadê aqui? Entrega ali para mim, por favor. Então, só para a gente então fazer a finalização da nossa reunião, vocês acabaram de ver que o que vocês receberam aqui, de acordo com a tabela da OAB, mais de R$6.000, né? Então, é isso que a gente propositalmente quer aqui no GEB. Eu não sabia que era 6.000, mas então vou ter que subir um pouco a minha aí para dar uma equipada. Mas foi muito bom, muito cirúrgico, tem muita coisa que a gente não sabe, eu já estou implementando. Eu peguei o pacote intermediário aí, né? Nós estamos fazendo junto aí, não sei nem qual que é o meu pacote, mas nós estamos fazendo. Depois vai fazer para todas as empresas. Daí eu vou começar a ligar para vocês e falar assim, viu, eu não posso mais ser atendido por uma empresa que não tem a LGPD, tá? Porque eu investi, né? E aí agora eu vou começar a cobrar também, tá? Porque aí você tem segurança de todas as coisas. Então, falando como consumidor aqui, foi esse diagnóstico que vocês acabaram de ver aqui na tela, é cirúrgico, sai um relatório, eles vão mandar o relatório para você do risco que você está correndo, nas áreas que está correndo, e aí você decide se você quer continuar ou não. Eu recomendo que pense com carinho a respeito, porque faz sentido, né? A gente infelizmente no nosso país, a gente só toma uma decisão quando toma multa primeiro, né? Eu acho que o que fica para mim aqui, de várias frases que eu pensei várias sacadas aqui também, eu não quero ter relacionamento com a pessoa que está de cinto só para não tomar multa. Pegou? Porque a pessoa vai ficar dando carteirada a vida inteira, vai ficar andando com a lei debaixo do braço, então não tem ser humano por trás das coisas. Como é que você faz negócio? Como é que você vira sócio? Assim. Então você tem que olhar para a essência das pessoas mesmo. O que ela está preocupada? Se está preocupado com isso, está preocupado com outras coisas também. Estou tranquilo aqui de fazer negócio com a pessoa. Acho que ficou para mim essa grande sacada dentre várias aí, tá bom? Obrigado, gratidão de novo por contribuir com a gente. Vocês acham que é válido um workshop desse lá no feirão? Pois vai ter, e aí a oportunidade de você levar
óbvio, não vai ser cobrado para quem você levar, mas a gente queria fazer um chamamento para você chamar os seus clientes para ver esse workshop. Lá, claro, vai estar ajustado para o formato do feirão, mas ele vai entregar essas informações aí para os seus. Aí, a pessoa que não estava aqui hoje vai ter oportunidade lá no feirão de participar, tá bom, gente? O Coffee Break vai continuar com vocês. Semana que vem tem uma programação bem especial, tá bom? Recomendo que vocês não faltem. E nós vamos fazer um negócio bacana. Você vai poder trazer um convidado, tá bom? A Adriana tá falando o quê? Calma, que eu pensei, foi na madrugada. Eu levantei, Van Gogh, vem Van Gogh. Aí veio um negócio aí. E você vai poder trazer um empresário convidado seu para semana que vem, tá bom? Durante a semana a gente explica o que vai rolar, mas vai ser bem legal aí para vocês. Fechou? O café continua. Muito obrigado. Os visitantes também, obrigado por honrarem a gente com a sua visita, e a gente se encontra na próxima semana aí. Gratidão a todos, abraço, valeu!